Olá, cervejeiros, dando continuidade então à nossa série sobre a fermentação flash. No vídeo de hoje a gente vai mostrar o que consiste o processo de fermentação flash e a gente fez uma abraçagem e eu gostaria de mostrar para vocês. Fiquem de olho. Olá pessoal, então tá todo mundo se perguntando como que acontece a fermentação flash. Primeira coisa, eu quero pedir desculpa para vocês porque eu demorei um tempo para gravar esse segundo vídeo e eu estava muito resfriado, eu não queria ficar aqui com uma voz, né? Não queria ser incômodo para vocês, então eu acabei demorando um pouquinho mais. Eu fiquei uns 10 dias aí meio resfriado. Mas vamos lá, eu tô acompanhando aqui as minhas anotações no computador, tá? Por favor, não reparem que eu vou ter que ler um pouquinho. O histórico da fermentação flash tem como base a fermentação contínua, mas o que é fermentação contínua? A fermentação contínua ela surgiu cientificamente na década de 60, onde que em universidades, de formas de protótipo, né, criaram uma fermentação onde que vocês podem ver que entrava mosto continuamente, então a cozinha ia sempre produzindo uma batelada e ia colocando mosto dentro de um sistema de fermentação. Esse sistema de fermentação, ele consistia de 4, 5, 6, eu já ouvi falar em até 8 tanques fermentadores. Então ia entrando mosto por um lado e ia saindo cerveja pronta por outro. Então a cozinha, a sala de braçagem produzia mosto, colocava para dentro do sistema e começava a fermentar no primeiro fermentador. Depois, quando entrasse um segundo mosto, esse primeiro mosto iria para o fermentador 2. E aí, entrando mais um mosto, esse mosto que estava na frente ia para o próximo fermentador. Então, tudo de uma forma escalonada, né? Entrando mais mosto, vai saindo mais mosto, vai saindo cerveja pronta na outra ponta, tá? Então, o que é conhecido realmente é esse tipo de fermentação chamado de fermentação contínua. A gente tem basicamente 2 tipos de fermentação. Fermentação contínua, que é através desse gráfico que vocês viram, e fermentação em lote. Fermentação em lote é o método tradicional que a gente conhece hoje. O pessoal desenvolveu, com os conceitos da fermentação contínua, desenvolveram o que eles chamam de fermentação flash. Ela é embatelada também, só que ela é uma fermentação embatelada acelerada. Então a origem do que foi patenteado, e esse sistema de fermentação flash, ele está patenteado hoje no Brasil, então só o pessoal da Flash Biotech que consegue hoje comercializar, tá? Então a origem é isso, né? Para que isso seja possível, vamos entender um pouquinho do processo, como que essa magia acontece, o que tem de diferente de que a gente conhece, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o encapsulamento da levedura. A gente coloca a levedura dentro de algumas bolinhas e essas bolinhas são feitas de polímeros. Esses polímeros têm a origem das mais diversas substâncias. É um segredo comercial deles, não é revelado, tá? Então fica uma certa quantidade de levedura dentro de cada uma dessas bolinhas, né? Então, a primeira coisa é o encapsulamento da levedura. Vocês vão entender o porquê que essa levedura é encapsulada, tá? Outra coisa que é importante a gente comentar é que esse sistema flash, ele substitui a fermentação e a maturação também. Não dispensa a filtração. Filtração é aquela que acontece no momento do envase, que é para deixar a cerveja translúcida. Mas então a fermentação flash deixa a cerveja um pouco turva? Ela tem uma pequena turbidez. Mas tem. Ela não sai com o aspecto de cerveja filtrada.
ela sai com aspecto de cerveja já maturada que tem uma leve turbidez. Então, fermentação flash não dispensa a filtração. O mais legal dessa história toda é que, originalmente, eles estavam fazendo essa cerveja em 48 horas. Agora, isso é possível em 30 horas. E eu estava lá, eu vou mostrar para vocês a marcação de todas as densidades que a gente fez, né? E a cerveja realmente atenuou em 30 horas. Conseguiram dar umas melhoradas nesse processo a fim de conseguir otimizar um pouquinho mais. A pergunta X da questão, o que acelera, o que faz acelerar a fermentação? Bem, a primeira coisa que a gente conhece, a gente já sabe, é a temperatura de fermentação. Ela é uma fermentação que acontece numa temperatura um pouco mais elevada. A gente sabe que temperaturas mais elevadas aceleram a fermentação. Além disso, a gente tem um fluxo constante. A cerveja, ela sai do fermentador, passa por dentro de um bioreator e depois retorna para o fermentador de novo. Então essa agitação do mosto com a levedura também faz com que acelere a fermentação. Outra coisa que também acelera a fermentação é lógico, que é a quantidade de levedura. A quantidade de levedura utilizada dentro dessas bolinhas, dentro dessas cápsulas, ela é bem maior do que a quantidade que a gente faz um pitching normal. A quantidade exata eu não consigo falar para vocês porque é um segredo industrial deles, tá? Se eu tivesse, com certeza eu passaria. Bom, a gente fermenta em alta temperatura, então com isso a gente sabe que a alta temperatura aumenta a reprodução celular e também, e com isso a esterificação, e também aumenta a produção de álcools superiores. Mas a produção de álcools superiores ela pode ser reduzida se eu não oxigenar o processo. Eles não oxigenam o processo e para nutrir a levedura eles usam outras substâncias que eu também não tenho acesso a falar para vocês quais são, mas são algum tipo de substância para nutrir a levedura, porque a oxigenação aqui ela não é feita. Então o mosto ele não é oxigenado e se substitui a oxigenação por possivelmente nutrientes, né, que são dados para a levedura. Ah, mas aí então não acontece a multiplicação celular. Acontece. Acontece em uma taxa bem pequena, porque a gente pode reparar que a cerveja sai um pouco turva e essa turbidez é um pouco por conta da própria multiplicação celular, mas a multiplicação celular não acontece tão intensamente porque toda a levedura está encapsulada, ela está dentro da cápsula, então a levedura não sai dali e também não entram bactérias ali dentro, então a contaminação também ela não acontece, ela não fica dentro da cápsula, né? Eu não tenho informações de laboratório para passar para vocês, né? Então essas informações foram coletadas lá, a Brau Academy não fez nenhum tipo de medição de laboratório, né, de contaminação nessas leveduras, tá? Essas são informações passadas pela Flash Biotech. Outra coisa é o manuseio da levedura. A levedura, ela vem... Primeira coisa, a levedura ela é feita apenas pela Flash Biotech. Então, se você for instalar esse processo na sua fábrica, você vai ter que comprar o que o pessoal da Flash vende, é a levedura. Você vai ter que obrigatoriamente comprar a levedura encapsulada produzida por eles. Então, é isso que eles vão vender para vocês, é a levedura encapsulada. Além do bioreator. O bioreator, que a gente vai mostrar nos vídeos na sequência, vocês vão ver que é um equipamento produzido também por eles, por 3 empresas que estão credenciadas hoje para produzir esses equipamentos. Então a levedura, você comprou a levedura vem deles, vem por transporte,
ela vem já encapsulada e ela pode demorar até 15 dias no transporte que não vai ter problema, não vai morrer a levedura. Chegando na cervejaria, você coloca direto na câmara fria. Estando na cervejaria, tem que estar na câmara fria, tá? Chegou hoje a levedura, você vai fazer a cerveja na semana que vem. Guarda ela na câmara fria até a semana que vem. No dia de fazer a abraçagem, dá uma lavagem, 3 lavagens de água com água cervejeira, água potável, né? Nessa levedura, para daí colocar ela na fermentação, tá? Depois de utilizar essa levedura, terminou a fermentação, você não lava ela de novo, você deixa um pouco do mosto para que a levedura continue se alimentando, né? Tenha uma vitalidade um pouco melhor na hora de você guardar ela. Então pega a levedura, coleta ela do jeito que está e coloca na câmara fria. Essa levedura ela pode ser utilizada segundo os testes do pessoal da Flash Biotech até a 10ª geração. Disseram que fizeram testes acima da 10ª geração e foi bem, mas eles garantem até a 10ª geração. Sem mutação. O sistema de fermentação flash, ele é possível que a gente faça uma fermentação sob pressão. Então, existem alguns casos que a gente pode fazer uma fermentação sob pressão. É uma história muito longa, eu não vou conseguir listar hoje aqui para vocês. Prometo que eu vou gravar um vídeo até o final do ano falando nisso. Tem vantagens e tem desvantagens a gente fazer uma fermentação sob pressão. Bom, então eu falei sobre a levedura e sobre os equipamentos. Você tem 2 opções. Ou comprar um fermentador novo deles, da Flash Biotech, junto com um reator para fermentar. Você precisa desses 2 recipientes, um fermentador e um bioreator. Se você comprar, tudo bem, você tem o equipamento já da forma que precisa fazer. Mas não, eu quero aproveitar o meu fermentador que eu tenho. Você vai ter que fazer algumas pequenas adaptações no fermentador. A primeira delas é, na hora que a cerveja sai do fermentador e vai para o bioreator, ela volta por cima do fermentador. Ela volta por cima, aonde tem um cano que ele vai entrar na diagonal, e a ponta dele tem que estar dentro do mosto, dentro da cerveja. Entrando então a cerveja na diagonal, isso cria uma agitação dentro do fermentador, que também ajuda e acelera a velocidade de fermentação, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é esse cano no topo do fermentador para que ele faça uma pequena agitação dentro do fermentador. E tendo uma agitação, pode acontecer um vórtice, aonde, se esse vórtice acontecer, vocês já viram quando a gente faz o Whirlpool, por exemplo, você faz um vórtice, se ficar aquele vórtice, eu tenho oxigenação na minha cerveja. E eu sei que eu já estou fermentando, eu não quero oxigênio dentro da minha cerveja. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar uma chapinha, uma chapa no fundo do cone do fermentador. Bem no fundo do cone eu tenho que instalar, simplesmente soldar uma pequena chapa que impede com que esse vórtice aconteça. Então eu tenho agitação, mas no fundo do cone com essa chapinha eu não deixo isso acontecer, não deixo o vórtice acontecer para evitar a oxigenação. São adaptações muito pequenas, realmente muito pequenas. Dá para usar o fermentador de vocês, não precisa comprar um fermentador novo. O que precisa comprar é um bioreator. O tamanho do bioreator é 20% do volume do teu tanque fermentador. Então eu tenho um tanque fermentador de 1000 litros, eu vou ter que comprar um bioreator de 200 litros. Tá? Porque é um tamanho grande, né? Proporcionalmente ao tamanho do fermentador, é um tamanho grande.
Porque eu tenho ali uma levedura encapsulada e eu tenho uma quantidade grande de levedura para fazer com que isso fermente rápido, tá? Bom, acho que com isso eu consegui passar o básico para vocês. A gente vai mostrar agora a produção dessa cerveja. Mais um detalhe que eu tinha esquecido de falar. O dry hop, ele pode ser feito dentro do bioreator. Então, se você vai fazer o dry hop nessa cerveja, eu posso colocar essa levedura, esse lúpulo todo, dentro de um bag e colocar dentro do bioreator. Com isso, a cerveja sai do fermentador, passa no bioreator, volta e fica recirculando de uma forma contínua, saindo do fermentador, passando no bioreator onde tem lúpulo e voltando para o fermentador. Eu posso fazer o dry hop aí, né, dentro do bioreator, tá? Vamos mostrar então a abraçagem? Bom, agora a gente vai falar sobre o processo de produção, o que a gente fez, só para exemplificar tudo o que a gente mostrou até então. Eu peguei uma receita bem básica, uma American Blonde, tem 90% de malte Pilsen alemão da Warman, 10% de Cara Hell, e aí a gente usou Warrior para amargor e Cascade a 0 minutos. É uma cerveja que tem 18 IBUs, bem levinha, bem refrescante, só com a ideia de a gente conseguir então replicar esse processo. Como vocês viram, né, moagem de malte, depois resfriamento do Ripple. Nesse momento a gente já resfriou o mosto e está colocando no bioreator. Aí a gente fecha o bioreator com o mosto resfriado, depois de resfriado, né? E aqui é o bioreator onde que vai a levedura. Então reparem que esse equipamento ele tem dois recipientes. O da direita que vocês estão vendo, a gente fechar ali, que é onde que vai a levedura, toda encapsulada. E o da esquerda, que vocês viram onde que está o mosto. Então esse da esquerda pode ser substituído pelo fermentador que você já tem, né? O que é fundamental é ter esse da direita, que é o que a gente está fechando ali, onde que vai a levedura toda. Então, fechando, depois de todo fechado, a gente vai iniciar daí a fermentação. Então, esse é o mosto recirculando, saindo do fermentador que está na esquerda e passando no bioreator e voltando através de uma bomba, né? Esse é um equipamento pequeno para demonstração, né? Aqui cabem 100 litros, 120 litros no total. A gente fez uma panela de 100 litros, colocou todo o mosto aqui. Vocês reparam que o cano ali na parte de cima do vídeo, aquele caninho que entra na diagonal, lembram do que eu falei na parte de equipamento? Onde que o cano ele tem que entrar na diagonal para fazer uma agitação no mosto. E esse processo inteiro acontece a 25 graus durante todo o tempo. Terminou a fermentação, vamos abrir, vamos tirar a levedura. Ela fica ali dentro, vocês podem ver que ela fica fechada o tempo todo. A levedura fica dentro de um cesto todo perfurado em volta, para que não passe a levedura, a levedura encapsulada, que ela não vá para dentro do fermentador. Podem ver que o cesto era todo perfuradinho, né? Abrindo o cesto, a gente consegue dar uma olhada na levedura, como vocês podem ver. Ela está toda aí, né? Esses grãos aí, então, são da levedura encapsulada. Colocamos então para fermentar o nosso mosto e a gente foi esse tempo todo acompanhando a densidade. Vocês podem ver aí a medição da densidade. E reparem que em 30 horas a gente conseguiu atenuar essa cerveja. Nos aguardem no terceiro vídeo e último vídeo da série, que é a degustação dessa cerveja.